Hoje eu vim aqui para falar com você que sente culpa quando descansa. Sabe quando você tá assistindo um filme e ele é meio mamão com açúcar, aquele filmezinho leve, bobo, e o seu pensamento tá aqui dizendo para você, você tá perdendo tempo, você devia estar fazendo outra coisa. Tanta coisa para você fazer e você tá aí perdendo tempo. Esse sentimento ou esse comportamento tem um nome e isso pode estar te adoecendo. Olha só, quando você pensa que tudo que você tem que fazer tem que ser muito produtivo o tempo todo, e eu não estou aqui para questionar a produtividade. E, inclusive, existem muitas pessoas que acreditam que esse nome produtividade tóxica, ele nem existe, ele nem é real. Porque quando ela está sendo tóxica para você, muito provavelmente você não está produzindo. Então, as duas coisas na mesma frase não existem, né? Porque se você está estafado, provavelmente você não está conseguindo render, você não está conseguindo pensar, você não está conseguindo agir da mesma forma. Mas existem algumas pessoas que estão viciadas, estão compulsivas pela produtividade. E isso pode sim ser um problema, porque isso vai te gerar angústia, agitação, você não vai conseguir aproveitar momentos tranquilos, você não vai conseguir relaxar nas tuas viagens de férias, e isso vai ser muito incentivado pelo universo do trabalho, porque muitas vezes as pessoas não vão perceber que você não está produzindo tanto que você poderia produzir se você estivesse descansando. As pessoas vão falar, nossa, olha só, ela está viajando, mas levou um notebook, nossa, ele responde mensagem até 3 horas da manhã, nossa, é 10 horas da manhã e ele já mandou um e-mail aqui, né? 10 horas da noite, já me mandou um e-mail. As pessoas tendem a acreditar que esse tipo de produtividade está fazendo com que elas estejam caminhando, conseguindo mais coisas do que as outras pessoas. E não necessariamente isso é verdade, né? Pode ser que você esteja conseguindo mais dinheiro por um certo tempo e não necessariamente sempre. Pode ser que você esteja até perdendo oportunidades, porque quando você está relaxado, quando você aprecia o ócio, você tem mais criatividade, você consegue ter mais ideias para resolver aquela situação. Quem nunca, sabe? Tava com um problema muito sério, não conseguia resolver, tava batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, falando, não, deixar isso aqui para depois, vou para lá, vou fazer outra coisa, vou dar uma relaxada. Aí quando você olha aquilo de fora, você fala, nossa, uma ideia, nossa, eu consigo resolver esse negócio aqui. Isso acontece porque você precisa de momentos de relaxamento, você precisa de momentos de descanso, você precisa dormir bem, né? Só que quando a gente está compulsivo por produtividade, a gente não consegue nem dar valor nesse tipo de coisa, a gente não consegue dar valor no nosso descanso e a gente não consegue entender que almoçar na hora certa, fazer as coisas na hora certa, investir na nossa saúde, fazer coisas que a gente gosta, são coisas que sim dão muito resultado pra gente e não só no curto prazo, também no longo prazo. Antes da gente começar a falar aqui sobre produtividade tóxica, eu gostaria de me apresentar. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Toda semana eu estou publicando vídeos e trazendo conteúdos para te ajudar a ter um pouco mais de qualidade de vida na tua linha profissional e também me ajuda, né, caso você esteja inscrito aqui, a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas poderiam estar se beneficiando deles, tá? Então, eu já vou pedir a sua inscrição, vou pedir a sua curtida e a gente vai começar aqui a falar sobre produtividade tóxica, tá? Como eu já comentei aqui no canal algumas vezes para vocês, eu não tô aqui à toa. Eu era aquela pessoa que estava o tempo todo pensando no que eu tinha que fazer. Eu lembro uma vez quando eu trabalhava numa empresa, quem estava comigo nessa época vai se lembrar, pegou fogo dentro da empresa e pegou fogo justamente na parte do TI, ali onde tinha data center, enfim, a rede da empresa caiu. Eu estava do lado de fora da empresa, desesperada, tentando acessar o meu e-mail para conseguir continuar com o trabalho que eu estava fazendo. Eu nem me toquei com a importância do negócio que estava pegando fogo.
que tinha coisas lá dentro, que a empresa pegou fogo e eu estava querendo dar produtividade. Ainda assim, continuar no meu trabalho, eu estava ali num pânico, e não por conta do fogo, e sim por conta do problema que estava ali acontecendo. Então, a gente vai entender aqui que produtividade tóxica não é sobre fazer muito. É sobre não conseguir parar de trabalhar, é sobre não conseguir parar de fazer. Faz sentido para você? Então a gente não tá falando aqui de nossa, você produz muito, pode até produzir, mas a que custo, né? A gente brinca com o termo do arrastador de pedra. Você trabalha 200% para produzir 50% e se igualar às outras pessoas que estão trabalhando dentro de uma produtividade saudável, gostosa, normal, que estão conseguindo relaxar, que estão conseguindo extrair dos momentos coisas boas, que estão conseguindo ter leveza na cabeça. Porque quando você está estressado, você não consegue tomar a decisão certa. Aí você se embanana todo para tomar decisão, depois tem que refazer de novo, né? E muitas vezes a gente vicia tanto nessa coisa de estar ocupado, que às vezes você nem está ocupado, você está se sentindo culpado de não estar ocupado. Você está tranquilo, conseguiu adiantar bem o teu trabalho, né? E alguém pergunta como é que você tá, você fala assim, menina, correria, pensa, não tô aguentando mais. É gostoso falar pro outro que você não tá aguentando mais. E na verdade, isso não é bom pro teu mental, porque senão você fica enxergando o mundo como só uma rotina cheia de coisas para fazer, tá? E assim, como é que eu posso entender, né? Quais são os sinais de que eu tô vivendo uma produtividade tóxica? Primeiro, eu acho que o mais importante seria sentir culpa na hora de você estar descansando ou quando você não tá fazendo nada. Sabe aquela coisa de, ai, passei um dia inteiro só descansando ou fazendo coisas que eu gosto, né? Fazendo coisas que não vão dar produtividade nenhuma. Por exemplo, eu fui num parque, passei o dia inteiro à toa. E aí eu começo a justificar esse dia. Ai, porque eu tava precisando. Ai, passei o dia inteiro à toa e fiquei angustiado. Já comecei a me sentir entediado. Isso provavelmente é um sinal importante de que você tá compulsivo, tá? Isso é um problema, é uma compulsividade por produtividade. Você não tá conseguindo relaxar. Você precisa do trabalho. Trabalho, na verdade, é uma ferramenta para você conseguir dinheiro. Quando você precisa trabalhar para conseguir se sentir bem, alguma coisa não tá certa, tá? Outra coisa que pode acontecer é você sentir uma incapacidade de fazer alguma coisa só por prazer. Você olhar e falar, não, pra que viajar? Ou pra que passear? Pra que sair? Faz em casa, porque daí e aí eu viro um ciclo muito perigoso para minha vida, que é trabalho e nada, né? Na hora que eu não tô trabalhando, eu não tô fazendo nada, eu tô exausto, eu tô morto dentro da minha casa, final de semana eu tô angustiado, às vezes pensando nos problemas do trabalho, e aí eu fico, de alguma forma, me machucando por não estar trabalhando, e quando eu tô trabalhando, eu me sinto exausto porque eu não descansei, porque eu não relaxei, né? Então, essa incapacidade de fazer coisas só por prazer fica bem evidente também. Outra coisa, essa autocrítica ou um pensamento repetitivo de não poder descansar, ou no momento que você está descansando, nossa, tanta coisa para eu fazer e eu aqui parado. Meu Deus do céu, perdendo tempo aqui, tanta coisa para fazer e eu aqui perdendo tempo e eu não vou fazer nada. Nossa, por que que eu tô num lugar que não pega internet? Meu Deus do céu, já vem aquela autocrítica e uma culpa muito grande por não estar fazendo nada. É, Pode acontecer nesse cenário e com o tempo de produtividade tóxica, pode acontecer algumas crises de esgotamento, quando a gente começa a ter sabe, uns panes no sistema, de não conseguir fazer nada, não conseguir produzir, de você ter até ataques de pânico, né? E de dificuldade mesmo de conseguir se concentrar nas situações, porque você não deu o tempo de descanso. Qualquer tipo de produtividade que você pensar, né? Por exemplo, vamos pegar um atleta. O que é importante para o atleta? O treino e o tempo de recuperação, o tempo de descanso.
São as duas coisas importantes para ele conseguir dar desempenho. E por que que a gente pensa que trabalhos que são um pouco mais mentais, ou operacionais, alguma coisa, também não precisam de tempo de descanso? Nosso corpo precisa se recuperar e a gente precisa dar atenção para isso, tá? Isso pode acontecer, tá? Porque você aprendeu que o teu valor estava na produtividade. De alguma forma, você ser útil e necessário para as outras pessoas e dar resultado, isso foi muito valorizado na tua vida, ou você percebeu isso com muito valor. E agora você aplica isso como se fosse uma necessidade sua. Se você não estiver fazendo nada, não estiver produzindo, você não é uma pessoa útil e por isso você não é necessário, você é descartável, né? E muitas pessoas entram nessa crise da compulsividade por produtividade justamente por conta de algumas culturas que são tóxicas dentro de empresas, né? Hoje a gente fala mais sobre isso. Não estou dizendo que isso não aconteça mais só porque a gente está falando, mas existe um olhar para. Peraí, o dono da empresa ou o seu chefe não pode ficar te mandando mensagem fora do teu horário de trabalho, as férias são exigidas e são um direito teu e tudo mais. Então, existem leis que são pensadas justamente para inibir esse tipo de cultura empresarial. Mas isso não quer dizer que as culturas das empresas respeitem isso, né? E que para você crescer nessa empresa, talvez você tenha que fazer horas extras, talvez você tenha que responder as mensagens na hora que o teu chefe manda, talvez você tenha que fazer muito mais coisas e passar por questões, abrir mão da tua vida pessoal justamente pelo trabalho. Então, algumas culturas empresariais, elas vão treinando as pessoas para que elas não tenham nenhum tipo de vida pessoal ou que elas abram mão da vida pessoal em detrimento da produtividade dentro das empresas. E as pessoas daquela cultura, elas ficam se sentindo culpadas quando elas estão descansando, quando elas estão tranquilas, quando o trabalho está tranquilo e elas, não, adiantei tudo, né? Elas não ficam felizes. Não, meu trabalho está tranquilo porque eu adiantei. Não, vou ser mandado embora, se eu estou tranquilo, em algum momento vão perceber aqui eu estarei sendo descartado, né? Então, isso pode gerar muita ansiedade. E também pode ser que a causa esteja na própria cultura do indivíduo, né? Algumas pessoas são autônomas, né? E essa coisa do PJ, né? Da pejotização do trabalho, também deu bastante problema, porque agora não tem limite de horário, você que é o dono da tua própria empresa, mas mesmo assim você responde para outra pessoa, isso acabou complicando um pouco, porque aí o empresário não tem mais regras a serem cumpridas no sentido de prezar pela sua sanidade mental, né? Isso em algum momento vai ser penalizado, né? Isso não pode continuar acontecendo, mas é importante que o indivíduo saiba colocar limites nessas culturas que são mais tóxicas e perceber a toxicidade. Muitas vezes a gente nem percebe, a gente fala, não, é assim que as pessoas crescem aqui, e a gente fica cego querendo seguir esse caminho, né? E atender a necessidade das outras pessoas, e aí a gente esquece que fazer as refeições no horário certo, dormir a quantidade de horas certas, parar de ficar mexendo no celular ou ficar o tempo todo vendo se tem mensagem ou se tem e-mail, ou se chegou alguma coisa, porque essa coisa de estar com o celular na mão o tempo todo te permite responder e atender ligação e quando te permite fazer isso, parece que vira um dever, né? Você tem que atender, você tem que responder. Então, isso acaba ficando bem, bem pesado. E isso traz um impacto muito sério, tá? Na nossa saúde mental. O primeiro deles é você entrar em esgotamento mesmo. Você pode. A história do esgotamento é aquilo: você não abasteceu o tanque do carro, ele vai parar em algum momento. Né? Você não botou gasolina, ele vai parar. E o esgotamento é mais ou menos isso. O motor parou. Você não abasteceu, você não cuidou do teu corpo e da tua mente. Em algum momento entra em pane e você vai ter um problema muito sério para você lidar.
Pode desenvolver uma crise de ansiedade, né? Uma TAG aí, um transtorno de ansiedade generalizada, porque o tempo todo você está hipervigilante querendo desfrutar e desfrutar não, produzir e pensando que se os outros estão pensando se você está produzindo ou não, né? E também existe uma tendência a você se desconectar muito das pessoas. Você como a conversa, o bate-papo, os momentos de interação, eles não são produtivos para você, você tende a se distanciar das pessoas e só viver dentro de um ambiente onde, se esse papo é produtivo, se isso vai levar a algum lugar, eu converso, se não, não. E aí a gente acaba se distanciando da afetividade das pessoas, né? Então a gente fica aqui com uma reflexão. Se a tua paz tá dependendo do que você faz ou do que você entrega, talvez você não esteja em paz. Faz sentido? Você não tá tranquilo, você tá o tempo todo querendo produzir. Então, na minha rotina, como é que eu consigo perceber que eu tô nesse ciclo, né? Nesse vício? Tem o tempo todo que tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo? Ah, não posso estar dirigindo e escutando uma música. Não, eu tenho que estar dirigindo e escutando um podcast para aproveitar o translado, né, e aprender alguma coisa no caminho. Ah, tudo que eu vou assistir ou ouvir tá na velocidade acelerada. Eu tenho que ganhar tempo, né? Não consigo, não tenho nem paciência para escutar as coisas no tempo correto dela. Tô acelerando todos os vídeos. Um vídeo de 20 minutos eu escuto em 10 e fico feliz que ganhei tempo. Que mais? Não consegue sair e deixar o celular de lado. Sabe? Você não consegue sair e deixar o celular de lado. Você fica ali, você fica toda hora prestando atenção no celular. Vai que alguém mandando mensagem, vai que aconteceu alguma coisa e você não consegue interagir tranquilamente com as pessoas ali. Tem dificuldade de ter um papo leve, um papo à toa, sempre traz uma conversa um pouco mais pesada. Isso são sinais de que você pode estar cruzando aí essa linha. E como é que a gente sai desse ciclo? No fim das contas, né? Como é que já que eu me identifiquei, minha produtividade está tóxica, eu posso desenvolver uma síndrome de burnout, um transtorno de ansiedade generalizada, eu posso me desconectar emocionalmente das pessoas, eu posso sofrer cada vez mais com estresse e ainda por cima não chegar no resultado que eu quero, que é produzir mais. Então, como é que eu saio desse diacho desse negócio? Primeiro, entendendo que a compulsão não é uma coisa simples. Você vai ter dificuldade de parar. Você vai ter dificuldade, você vai sim. É a mesma coisa de você tá, vamos lá. Eu acho pesado falar de usando drogas, vamos pensar assim, eu como chocolate todos os dias, viciei no açúcar, na hora que eu paro, o tempo todo eu tô pensando em doce. Então, você vai precisar de um controle maior. Mas o primeiro passo é identificar, nossa, o que que eu tô fazendo que tá trazendo toxicidade? Ah, eu tô levando o computador pra praia. Ah, eu não planejo momento de descontração, não tô nem aí, eu acho um tédio, uma porcaria fazer coisas que antes eram muito divertidas para mim, perdeu o gosto. Ah, então eu identifiquei essas coisas, falei, tá, então hora de parar. Primeiro, então, para de fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Se desliga o mais rápido possível do celular, coloca controle nisso. O que você não controla, controla você. Então, pega teu celular e olha ele um número X de vezes por dia, né? Olha no início da manhã, no final da manhã, no início da tarde, no final da tarde, pronto e acabou, né? Eu entendo que tem diferença entre trabalhos e tudo mais, veja o que faz sentido para você, mas coloca o mínimo de tempo possível de tela na tua vida, faça só o que for essencial, não fica o tempo todo checando, verificando se tem mensagem, se tem e-mail e tudo mais. Não tem problema você demorar um pouquinho para responder a mensagem das pessoas, tá? A não sei que você, de fato, trabalhe com alguma questão de saúde, sei lá, que você tem que sair correndo para atender um acidente, alguma coisa assim. Do mais, eu acho que faz sentido que as pessoas consigam esperar um pouquinho para ter o retorno da tua mensagem. Começa a fazer coisas, né?
por fazer, por gostar. Começa a colocar na tua rotina as coisas que são gostosas para você. E aí, reflete um pouquinho, reflete um pouquinho. Quais são as coisas que você ama fazer? Às vezes quem tá nesse ciclo, inclusive, tem dificuldade de dizer o que gosta. Tem dificuldade de escrever o que gosta. Mas olha, talvez até pro teu passado, o que que você amava fazer que você parou de fazer? Talvez essas coisas tenham que estar na tua rotina, tem que estar planejado, não é todo dia. Quando eu falo rotina, às vezes, sei lá, uma vez por mês eu preciso fazer isso. Né? Ah, eu tinha um sonho de fazer trilha. Então, pesquisa quais são os lugares que tem trilha aí perto da tua casa. Vai uma vez a cada 15 dias. Mas coloca na tua rotina coisas que você faz porque você gosta, certo? Entenda e comece a anotar a utilidade dessas coisas. Porque tem gente que vai falar assim, ah, mas isso é inútil, não me gera. Aí você fala, tá, não, mas no outro dia eu acordei mais disposto. Eu fiquei mais tranquilo. Nossa, foi um dia muito proveitoso. Eu tive várias ideias. Eu voltei a animar. Então, é importante a gente começar a reconhecer o efeito positivo, tanto do descanso passivo, que é dormir bem, me desconectar do celular antes das horas de sono, aproveitar os momentos e tudo mais, quanto o descanso ativo, que é você criar momentos fazendo coisas que são interessantes e que são gostosas. É importante a gente entender. Eu repito isso muito para os meus pacientes. Ser feliz dá trabalho, mas vale a pena. Dá trabalho. Você vê aquela pessoa que fala assim, nossa, a vida dela é super cheia de coisas. Ela faz um monte de atividades. Nossa, que vida agitada. Pode ter certeza, ela planeja, ela gasta tempo, ela organiza coisas, é uma pessoa que está envolvida e ela está empenhada em fazer a vida dela ser essa vida super interessante como é. Dá trabalho ser feliz, mas vale muito a pena. Faz sentido para você? Gente, se fez sentido para você, deixa um like aqui nesse vídeo, comenta aqui se você sente isso também, se você se identifica com alguns desses sintomas, comenta aqui, me ajuda a produzir mais conteúdos para vocês. Adoro poder contribuir com a saúde emocional do trabalho de vocês. E se você conhecer alguém, né, que esteja passando por isso e que precisa, talvez, desse chacoalhão, compartilhe esse vídeo com ela. Faz essa diferença na vida dela também. Me ajuda a ajudar essa pessoa. Gente, vou deixar vocês por aqui. Fico por aqui. Um grande abraço. Até os próximos vídeos. Espero que tenham conseguido dar uma refletida nessa produtividade de vocês. Um grande abraço e até lá.